Aleluia! Glória a Deus! Muito bom dia a todos, a paz de Cristo. Você pode se assentar. Eu gosto sempre de começar com duas perguntas que eu não canso de repetir. Então vamos lá. Primeira, você está feliz com Jesus? Sim! Segunda, Jesus está feliz com você? Sim! Ok. Sempre bom checar. Gente, que alegria poder estar com vocês mais uma vez. Que privilégio poder servi-los da mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. Eu creio que eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Muito grato pelo privilégio de ser um mensageiro das Escrituras. Agradeço sempre a Deus a honra, o privilégio que Ele confiou. Mas, embora isso por si seja já motivo suficiente de alegria o tempo todo, às vezes a gente tem essa alegria extra de ainda poder servir a Deus em ambientes e casas como essa, que a gente tem um carinho, respeito, admiração. Mário, publicamente vou fazer para você coraçãozinho. Expressar minha gratidão por ser uma bênção não apenas aqui para sua igreja e para a nação, mas você tem abençoado muito a nossa nação e eu te agradeço. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 21, e nós vamos ler juntos do versículo 15 até o versículo 17, inicialmente. Depois, se você puder deixar esse texto marcado ou aberto, nós vamos citar alguns outros versículos à frente. Eu não quero gastar tempo falando disso, mas só queria encorajá-los. No final, em algum lugar que eu não sei onde, nós teremos alguns títulos dos nossos livros, das nossas publicações à sua disposição, caso você tenha interesse de investir aí no seu próprio crescimento. Então vamos lá, João 21, de 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Antes de compartilhar a mensagem do texto propriamente dito, eu queria pedir emprestado uns minutinhos da sua atenção, só para compartilhar como foi que Deus chamou a minha atenção para esse princípio que eu acredito ser parte daquilo que a gente possa classificar como mais importante para a vida espiritual, para o nosso relacionamento com o Senhor, para a prática da vida cristã, e tem sido na minha própria vida um divisor de águas. No início de 1994, eu estava no início do ministério pastoral, e nós tínhamos na época uma reunião apenas no domingo à noite e um culto de ensino na quinta-feira. Tínhamos acabado de criar uma reunião na terça-feira à tarde para um grupo de pessoas que não podiam atender a reunião no domingo à noite. E a igreja estava assim nos seus primeiros meses. Eu, no início da experiência do ministério pastoral. Eu fui abordado na terça-feira por uma irmã Maria. Ela tinha se convertido de uma maneira assim muito impactante no nosso meio. A primeira vez que ela pisou numa reunião nossa, ela foi instantaneamente curada de um câncer que estava num estado muito avançado, e aquilo não apenas a levou à experiência de conversão, mas toda a família. O esposo dela era um homem assim, que vivia mais deitado do que de pé, do tanto que bebia, era um alcoólatra. Ele entrega a vida a Cristo e ele foi também instantaneamente liberto. O que Deus passou a fazer na família era algo muito lindo. Embora a irmã Maria não tivesse muito tempo de vida cristã ainda, ela se tornou uma cristã dedicada, uma mulher de oração. E eu vejo a irmã Maria me rodeando como quem está querendo procurar o início de uma conversa. Ela era um pouco tímida e eu tentei encorajá-la. E quando ela se aproximou, ela chega dizendo para mim: pastor, eu tenho certeza que eu não estou louca. A minha vontade, eu tenho um lado que o tempo todo está brincando, ela diz: olha, nenhum louco acho que é louco, então a senhora achar que não é nenhuma garantia. Mas eu percebi que ela estava assim tão tocada que eu decidi engolir minha vontade de brincar e apenas esperar ela falar. E ela insistia: pastor, eu tenho certeza que eu não estou louca. Eu falei: ok, o que é que está te afligindo? Ela diz: domingo, enquanto estávamos no culto, aconteceu algo assustador.
No meio do louvor e adoração, eu comecei a ouvir um barulho de ferro retorcendo, metal, né? E eu olho para cima e ela diz, e eu vi o telhado da igreja abrindo de um lado ao outro, de fora a fora. Ela diz, metade dele enrolou para um lado, como quando você abre uma lata de sardinha, metade para o outro. E ela diz, eu estou atônita olhando aquilo tudo e perguntando, será que ninguém está vendo, ninguém está ouvindo esse barulho todo? Ela diz, aquilo era tão real que eu só no final fui entender que se tratava de uma visão. Ela diz, de repente eu estou olhando o céu acima de nós e os céus também se rasgaram. Ela diz, eu vi o Senhor Jesus. Ela diz, seu rosto brilhava mais do que umas 10.000 vezes o sol, ele estava rodeado de anjos, era uma cena muito assustadora, apesar de positivamente falando. E ela diz, um dos seus braços estava estendido e a mão aberta. E ela diz, e o que eu vi naquela mão, imediatamente me fez reconhecer que era o Senhor Jesus. Mas o outro braço não estava estendido para o lado da mesma forma, ele estava estendido para frente, a mão fechada, o dedo em riste, e ele fez por 3 vezes a mesma pergunta. Quando ele falou, ela disse, eu consegui entender porque a Bíblia compara a voz de Deus a um trovão. Aquilo era muito forte. E a pergunta que ele fez era, tu me amas? Ela disse, pela 2ª vez aquela voz trovejou, tu me amas? Então pela 3ª vez aquilo se repete. Então os céus se fecharam, o telhado voltou ao normal. E foi só então que eu percebi que aquilo era uma visão. Ela disse, pastor, meu corpo ficou debilitado por causa da visão. Ela diz, eu fui para casa no domingo à noite, eu me deitei, ela diz, eu só dei conta de levantar hoje, na terça-feira, para vir contar isso para o senhor. Eu nunca tinha visto alguém relatar uma visão aberta tão surpreendente de Jesus, mas mais do que um relato impressionante, eu não consigo te explicar o que aquilo produziu dentro de mim. Eu não sabia o que fazer com aquilo e como um bom crente, falei para a irmã Maria, vamos orar. E eu lembro ter dito uma bobagem para ela, eu disse, pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa. Se depois de tudo isso só pode ser que ele queira, imagina quando ele quiser mesmo. Mas eu precisava de tempo para processar aquilo e passou a terça-feira, passou a quarta, na quinta-feira eu fui almoçar na casa de uma família da igreja. Eu era ainda solteiro e além de exercer o ministério pastoral, precisava garantir a sobrevivência. Então eu fiz a visita no que a gente chamava horário nobre, que era o almoço. E quando cheguei na casa e sentamos à mesa, eu senti falta da Tássia. Era a filha mais nova daquele casal, devia ter 7 para 8 anos de idade. E quando eu pergunto a eles, cadê a Tássia? A mãe disse, não, ela está no quarto, ela não vem almoçar hoje conosco. Eu perguntei, está doente? A mãe disse, não, ela nem foi à escola, porque desde que acordou, tudo que ela consegue fazer é orar e chorar. Eu falei, por quê? Ela disse, ela teve um sonho muito marcante. Uma criança não querer ir à escola, por qualquer outro motivo, a gente entende. Mas nem comer. Ficar trancado no quarto, orando, chorando com essa idade, não me diga que isso é normal. E eu falei, o que é que ela sonhou? A mãe falou, olha, toda vez que ela tenta contar, ela chora, mas juntando os pedaços. Foi algo mais ou menos assim. Nós estávamos lá na igreja, o louvor terminou, o senhor subiu a plataforma para pregar, e de repente o telhado da igreja se abriu de fora a fora. Eu pensei, vai começar tudo de novo. A visão não era exatamente a mesma, mas basicamente ela viu o Senhor Jesus descendo, se colocando no púlpito, e aquela mãe dizia, ele te abraçou, sorriu de uma forma muito gentil e diz, Luciano, pode sentar, que quem vai pregar hoje sou eu. Eu lembro que eu brinquei com a mãe e falei, o que emocionou sua filha pelo fato de que eu não ia pregar? Ela disse, não, pastor. Ela disse que o que a emocionou eram os olhos, o olhar do Senhor Jesus. Ela diz, mãe, isso não pode ter sido só um sonho. Ela diz, nem no mundo inteiro existe tanto amor como eu vi naqueles olhos. E essa menina simplesmente não consegue parar de orar e chorar. E agora eu não sei te explicar o que aconteceu, mas eu já não conseguia continuar o almoço, eu não conseguia continuar a conversa, porque algo me pegou novamente, ainda mais forte do que na terça-feira. Eu corri para casa o mais rápido que pude. Eu lembro que eu só passei a porta do apartamento e me joguei no chão da sala. Eu comecei a chorar e dizer, Deus, eu não sei o que está acontecendo. Parece que todo mundo resolveu ver o Senhor essa semana. Isso não é comum, isso não é normal. E o que eu não consigo explicar é o que o Senhor está tentando fazer dentro de mim. Eu falei, eu não acho que esse sonho é literal. Eu não acho que o Senhor vai vir pregar em pessoa, fisicamente falando, em cima do púlpito. Falei, se for, me confirma, eu vou chamar a TV. Eu fico em pé do seu lado, eu não falo nada, eu só quero aparecer. Mas eu falei, o que é que o Senhor está tentando dizer? É um simbolismo nisso. E nessa hora o Espírito Santo falou comigo. Eu não quero
insinuar, parecer que isso acontece o tempo todo, toda hora. Mas naquele dia eu acredito que eu posso repetir o que os profetas do Velho Testamento diziam. Veio a minha palavra do Senhor, porque a forma como Deus falou comigo foi muito fora do comum. Ele diz, é lógico que a visão não é literal, é simbólica. E ele disse assim, eu estou tentando falar com a igreja desde domingo e vocês não me deixam. E aí eu lembrei da visão da irmã Maria no domingo. Ele disse, já passou o culto do domingo e a terça. A quinta-feira à noite era uma reunião de ensino. Ele me disse, você pode ensinar o que você preparou qualquer outra quinta. Hoje eu tenho uma palavra específica para a igreja. E é essa palavra que eu sinto e repartir com vocês hoje. E eu falei, o que o senhor quer falar? Ele me perguntou qual é o único texto das Escrituras que contém as 3 perguntas que a irmã Maria me ouviu fazer. E foi então que eu vim para João 21. E aqui Deus me fez entender 3 princípios importantes que eu quero repartir com você nos próximos minutos. O primeiro deles diz respeito ao motivo da pergunta que Jesus faz. Essa pergunta é repetida 3 vezes, há aspectos diferentes na repetição, né, da pergunta, mas em essência é uma pergunta. E é o que eu classifico de uma pergunta crucial. Aliás, esse é o tema da minha mensagem nessa manhã. Uma pergunta crucial. Porque Jesus não está abordando um assunto qualquer. Quando questionado sobre qual era o maior, o principal, né, o primeiro mandamento, Nosso Senhor não titubeou e baseado nas Escrituras do Antigo Testamento, ele responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Logo, o primeiro ou maior mandamento é não apenas amar a Deus, mas é o que eu gosto de classificar como amor total. É amar com tudo o que há em você. Naquele dia Deus me fez enxergar algo numa perspectiva que eu nunca tinha percebido. Textos sobre o amor pelo Senhor que são tão essenciais e que me passavam despercebidos. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, verso 24, que a graça seja com todos aqueles que amam a Nosso Senhor com amor incorruptível, ele não está dizendo que a graça só é oferecida a esses, mas obviamente aqueles estão protegendo e não deixam seu amor se corromper, estarão debaixo de uma ação e de uma intervenção de Deus. Por outro lado, em 1 Coríntios, no capítulo 16, no verso 22, o apóstolo diz, se alguém não ama a Nosso Senhor, seja anátema. A palavra anátema tem algumas possibilidades de tradução que variam de algo abominável a maldito, amaldiçoado. Não importa qual deles você escolha, nenhum deles tem uma conotação positiva. E ele está dizendo que se a nossa relação não for baseada em amor, ele diz que essa pessoa seja anátema. A gente tem aquele anseio de viver a bênção de Deus, mas nós temos desprezado um dos fatores principais para viver debaixo da bênção de Deus, que é justamente entender um relacionamento que é baseado em amor. Então, isso faz dessa pergunta algo importante, em especial se você entender o contexto. Porque Nosso Senhor aborda Pedro, depois de Pedro tê-lo negado 3 vezes. E aqui ele dá a oportunidade de Pedro agora reafirmar por 3 vezes o seu amor. E o que eu percebo não é apenas um momento de restauração, como normalmente é falado sobre esse texto, mas acredito que nós temos um pouco mais do que isso. Na primeira pergunta, há um detalhe que você não encontra em nenhuma das outras repetições. O Senhor pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas ou amas-me mais do que esses outros? Por que razão Jesus perguntaria se Pedro ama mais do que os outros? Sabe que ele estava tentando incitar algum tipo de campeonato de amor, de competição, the love contest, alguma coisa do gênero? É lógico que não, evidente que não. Em outro momento, quando eles estão disputando entre si quem era o maior, Nosso Senhor os repreende, os censura, porque esse não é o coração do reino. Segundo, como é que Pedro saberia o quanto os outros amam para decidir se ele ama mais? Mas a verdade é que lá atrás, essa história, ela precisa de um pano de fundo, de um contexto, que é João capítulo 13. Quando na última ceia, Nosso Senhor faz uma afirmação, um de vocês vai me trair. A maioria deles se vê como um candidato potencial à queda e começa a perguntar, porventura sou eu? Porventura sou eu? Mas Pedro não faz essa pergunta, porque ele não se via como um candidato potencial a entrar naquilo que Jesus está dizendo. O que Pedro faz é perguntar a João, cuja cabeça estava reclinada no peito do Senhor. Pergunta quem é. E se pergunta quem é, para mim não é mera curiosidade. É uma forma dele dizer para João, bota a mão no fogo por mim e por você, por mais nenhum dos outros 10. Pedro, na verdade, não se via como a pessoa que poderia cometer aquele nível de traição, porque ele acreditava que amava o Senhor de forma profunda. No capítulo 3, nos versos 37 e 38, nós vemos Pedro dizendo, Senhor, por ti eu darei a minha vida.
Então, em outras palavras, ele está dizendo, eu não só não sou esse cara, como eu morreria pelo Senhor, eu amo a ponto de morrer. Então Jesus dá o que eu brinco e classifico como uma encarada messiânica nele, diz, você morreria por mim? E diz, ainda essa noite, tipo, não vai nem demorar. E você vai me negar 3 vezes. E você conhece a história. Quando o galo canta e Pedro se dá conta de que havia negado o Senhor, uma crise se instala e daqui a pouco nós vamos falar sobre essa crise. Mas agora eu creio que Jesus, ao abordá-lo e perguntá-lo, e aí, você me ama mais do que esses outros? Porque Pedro demonstrou um comportamento de que acreditava que era o cara. Eu acredito que Jesus está perguntando, e aí? Você ainda acha que é o cara? E o que está por trás desse primeiro princípio que eu quero abordar com vocês é a necessidade de uma autoavaliação sincera que eu e você precisamos fazer a respeito de onde estamos, honestamente, em relação ao nível do nosso amor para com Deus. Porque muitas vezes nós podemos nos equivocar. Nós podemos achar que estamos amando mais do que realmente amamos e nem sempre isso é verdadeiro. Eu me lembro de uma ocasião, quando adolescente, no final do culto, eu vim à frente, dobrei os meus joelhos próximo ao altar para oferecer, para me consagrar para Deus, para ser um mártir da causa do Evangelho. O pior é que ninguém pediu para fazer isso. Eu fiz de oferecido. E fiz porque acreditava que amava a ponto de morrer. Eu ia demorar um pouco para descobrir que eu fantasia um pouco a dimensão do meu amor, mas acredito que muitos de nós podemos fazer isso sem nenhuma maldade, sem nenhuma intenção, né, de dolo. Mas Jesus está querendo que Pedro faça a avaliação. Isso também, para mim, é fortalecida essa ideia quando você percebe um jogo de palavras no grego. Talvez sozinho, isso não poderia ser o único fundamento, mas somado essas verdades faz sentido. Jesus, quando pergunta a primeira vez, tu me amas? A palavra empregada no original grego é agapau, uma derivação de ágape, o amor perfeito, sacrificial. Mas Pedro responde, tu sabes que eu te amo, filéu. Filéu é o amor fraternal, de amigo, de irmão, e há uma intensidade diferente. Quando a NVI, a nova versão internacional, foi publicada em português, eu lembro que na época, em 94, essa ocasião, a gente só tinha o Novo Testamento. A tradução, hoje está diferente, na época era assim, Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro era, tu sabes que eu gosto de você. Agora imagina a moça perguntando para o rapaz, seja o namorado ou o noivo, benzinho, você me ama? E ele dizendo, te considero muito. Nós sabemos a encrenca que esse cara se meteu. Não é o que ela está perguntando, muito menos o que ela quer ouvir. E basicamente, quando Pedro responde, tu sabes que eu te amo, filéu, é mais ou menos, o senhor sabe que eu gosto de você. Em outras palavras, é amar eu amo. Mas não é tudo aquilo que eu achava que era. E nessa autoavaliação, ele descobre ou reconhece que ele havia fantasiado. Nosso Senhor insiste na pergunta. A segunda vez é, tu me amas, agapau, e Pedro insiste na resposta, tu sabes que eu te amo, filéu. Então vem a terceira pergunta. E na terceira a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. O que tem de diferente na última repetição? A diferença é que na última Jesus pergunta, tu me amas, filéu? E a minha leitura disso é só isso. E a Bíblia não só diz que Pedro se entristeceu, mas diz para Jesus, tu sabes todas as coisas. O que está por trás desse tu sabes todas as coisas? Para mim é, lá atrás, quando eu achava que era o cara, o Senhor já sabia que eu não era. Não adianta eu fantasiar, tentar te dizer que é mais. Nesse momento é só filéu. E o que aconteceu comigo não foi só entender a necessidade de autoavaliação de Pedro. Foi que de alguma forma naquele dia Deus me levou a enxergar a falta do meu amor para com ele. Eu também descobri que eu estava no filéu e era um filéuzinho de nada. E eu não sei te dizer o quanto eu chorei. Esse primeiro aspecto da mensagem me destruiu, acabou comigo, tirou meu chão, derrubou os castelinhos de areia, de fantasia do meu amor, e eu fiquei mal, muito mal. Mas a segunda coisa que Deus me fez entender, me levantou, e eu espero que isso de alguma forma também te ajude, foi o entendimento de que o amor pode crescer. Pastor, onde nós vemos isso no texto? Na verdade, eu gostaria que você lesse comigo a partir do verso 18 agora. A gente leu do 15 ao 17. A partir do 18 nós lemos, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Esses dois versículos são muito importantes aqui, principalmente dentro do contexto.
Lá atrás nós vemos um Pedro dizendo, eu te amo a ponto de morrer por você. A pergunta é, ele sustentou isso? Não. Quando tentaram prender Jesus no jardim do Getsêmani, a gente tem que dar um desconto, porque o Pedro até tentou fazer algo. Ele puxa a espada para defender Jesus, corta um pedaço da orelha de Malco, serve do sumo sacerdote, mas depois de Jesus repreender Pedro, mandar guardar a espada, ainda curar a orelha do cara. Eu acho que Pedro olha e diz, o senhor quer mesmo ser preso? Com todas as implicações que podem vir disso, sua morte. Imagino que interiormente Pedro deve ter dito, então que Deus te abençoe. É o seu chamado, não é o nosso. A Bíblia diz, naquela noite se cumpriu a escritura que diz, ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Não ficou um. Todos os discípulos fugiram. O Evangelho de Marcos é o único que dá o detalhe de que havia um jovem com eles, enrolado num lençol, e quando tentaram prender o jovem, ele largou o lençol na mão dos guardas e fugiu nu. Isso significa que não só todos fugiram, mas que houve uma tentativa de prender a todos, e essa foi a razão pela qual eles fugiram. O capítulo 18 de João diz que Pedro e João iam caminhando à distância. Eles estão curiosos para ver o desfecho, mas por que a distância? Se os guardas tentarem pegá-los, eles correm de novo. Então, depois desse posicionamento, eles finalmente chegam no Sinédrio. E a Bíblia diz que a criada reconheceu João, porque ele era conhecido do sumo sacerdote. A tradição diz que ele fornecia peixe lá, não sabemos se isso é verdade, mas a Escritura afirma que João era conhecido. É aí que vai fazer sentido a pergunta criada para Pedro, você também é discípulo dele? Também porque ela está dizendo, esse nós sabemos que é. E Pedro pela primeira vez nega e diz, não. Depois ele nega a segunda, e na terceira, o Evangelho de Marcos, escrito sob a tutela e supervisão de Pedro, registra que Pedro falou em precações. Outras traduções esclarecem, praguejou. Traduzindo, ele xingou alguém. E nós não sabemos quem foi. Se era a pessoa que pergunta, ou como alguns insinuam, que talvez ele tenha xingado a Jesus para tentar provar que ele não era discípulo coisa nenhuma, porque um discípulo jamais faria isso. Se de fato foi o que aconteceu, isso agrava ainda mais a situação, nós não podemos dizer com certeza. Mas Pedro entra numa crise profunda. A Bíblia diz que ele chora amargamente depois que o galo canta e ele lembra as palavras de Jesus. Ele entra, né, num desânimo profundo. O que eu imagino quando Marcos 16:7, o anjo que aparece às mulheres no túmulo para enviar notícia da ressurreição, eles dizem, ide dizer aos discípulos e a Pedro, porque Pedro é o único mencionado por nome. Acredito se a mensagem não chega dizendo, olha, mandou dizer para os discípulos de Jesus e para Pedro, Pedro nem se sentiria incluso ou parte do time. Desanimado, ele volta a pescar, o que fazia antes, e é nesse momento que Jesus aparece para perguntar a Pedro, tu me amas? Ele responde, olha, amar eu amo, não era aquilo tudo, eu estava equivocado. E Jesus o tempo todo reafirma, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, cuida do meu rebanho. Mas por último, Jesus vai dizer o que ele ouviu na primeira vez, segue-me. Em outras palavras, ele está dizendo, não desisti de você. E pode não parecer, mas há uma boa notícia mascarada por trás de uma aparente má notícia. Qual é a aparente má notícia? Quando Jesus diz, você quando era mais novo te cingia a ti mesmo, andava por onde queria, mas quando for velho estenderás as mãos. Eu durante muito tempo, eu colocava nas minhas bíblias de estudo um ponto de interrogação, tipo, o que é esse mistério? A explicação está no verso seguinte, o 19, disse isso, para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar Deus. O que você acha que significa estenderás as mãos? Morte por crucificação. Uma das formas de execução mais comuns na prática do Império Romano contra os criminosos. Eu, quando era garoto, lia a Bíblia, achava que era só Jesus e os dois ladrões foram crucificados. Demorou para entender que o Império Romano, depois estudando a história, crucificou incontáveis milhares de pessoas. Agora, Jesus está dizendo, em outras palavras, Pedro, lá atrás, por um amor baixo, você correu e fugiu. Mas quando você for mais velho, ele não está falando só de idade cronológica, mas de amadurecimento. Ele diz, você estará pronto para manifestar o que não manifestou antes, morrer por mim. Então, por trás da aparente má notícia, você será um mártir do Evangelho, a boa notícia. O seu amor anteriormente não era suficiente para um sacrifício, mas o seu amor vai crescer. Então Jesus não só sinaliza que o amor pode crescer, mas que ele não está olhando para mim e para você, para nos avaliar pelos erros do passado, nem pela limitação do presente, mas pelo nosso potencial de crescimento do futuro. Isso para mim é empolgante. Ele está dizendo, eu acredito no seu crescimento, Pedro. E sabe, de alguma forma, como eu disse, o primeiro aspecto acabou comigo. O segundo, o entendimento desse princípio me fez, de fato, entrar num lugar de compreensão muito encorajador. E eu quero te dizer, Deus acredita em você, mais do que sua mãe. Porque mãe é mãe, fala sério. A gente
teve acesso anos atrás a uma história, me passaram como verdadeira, de um rapaz que foi participar do desfile militar e a mãe estava na audiência assistindo. E o rapaz conseguiu a façanha de se atrapalhar e marchar no compasso trocado da tropa o tempo todo. Quando todo mundo erguia a perna esquerda, ele a direita, e ele foi na marcha trocada e disse que a televisão o filmou o tempo todo, eu não sei como, localizaram a mãe e perguntaram para ela depois, como a senhora se sentiu vendo seu filho marchando o compasso errado da tropa? A mãe respondeu, meu filho não fez nada de errado, quem estava errado era o resto da tropa. Que mãe vê tudo de bom e nada de ruim nos filhos. Então, de vez em quando, a gente vê alguém muito empolgado, autoestima muito elevada, como nossos amigos argentinos. Desculpa, Gabriel, a bola quicou na minha frente. Fazer coraçãozinho para você também. Aí a gente costuma dizer para as pessoas lá no Brasil, quem foi que te disse isso é tão bom? Sua mãe? Como quem diz? Mas eu quero te dizer, Deus acredita em você mais do que sua mãe. Mas em terceiro e último lugar, para encerrarmos, o amor não se expressa só em palavras. E acredito que esse último aspecto ele é um termômetro para os dois primeiros. Primeiro, nós falamos de uma autoavaliação sincera. O segundo, é que o amor pode crescer, tanto para descobrir onde estamos, como para avaliar se o nosso amor está crescendo. Acredito que esse último aspecto tem que ser levado em consideração. Em 1 de João, no capítulo 3, no verso 18, a Bíblia diz, amados, amemos não de boca nem de língua, mas de fato e de verdade. Isso não significa que não haja lugar para declarações de amor no relacionamento com Deus. Isso não significa que nós não possamos tanto falar como cantar do amor a Ele. Mas significa que nossas ações precisam fazer coro com as nossas palavras. Ou seja, não adianta apenas falar. Pedro estava dizendo, eu amo o Senhor, eu estou pronto para morrer pelo Senhor, mas ele estava só falando. E nós precisamos de mais. Então agora, quando Jesus está dizendo, Pedro, você me ama? Ele diz, Senhor, aquele sacrificial que eu achava que tinha, não. Eu estou no nível um pouco inferior, mas eu amo. Então Jesus está dizendo para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, se você me ama, não diga apenas que ama. Comporte-se como quem ama. E se você me ama e vai comportar-se como quem ama, ame aqueles que eu amo. Importe-se com aqueles com os quais eu me importo. Traduzindo, quem ama, trabalha. Nem todo mundo que trabalha necessariamente está fazendo isso por amor ao Senhor. Mas quem ama o Senhor, inevitavelmente expressará o seu amor também por meio de trabalho e de serviço. E a igreja precisa de um entendimento de que nossa paixão, ela não deve ser expressa somente nos cultos, nas reuniões, e depois acabou. Nós precisamos entender que ela tem a finalidade, é que a gente possa despejar todo o possível na vida daqueles por quem Cristo morreu. Então nós temos um papel na evangelização das pessoas e desse mundo. E não apenas de apresentar-lhes a Cristo ou falar das boas novas para eles, mas depois de levá-los a um posicionamento, uma decisão, uma conversão, ajudar no cuidado. É nossa responsabilidade. A Bíblia diz em Efésios 4:11 que Deus concedeu à igreja apóstolos, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, e muitas vezes alguns olham para esses dons ministeriais como quem diz, eles é que façam o trabalho. Mas a Bíblia diz que Deus os concedeu com qual finalidade? Para a edificação dos santos. Para que os santos devem ser edificados? O texto continua e diz, para a obra do ministério. Quem realiza o ministério não são esses homens dons. Eles capacitam todo o corpo, porque o ministério é obra de todo mundo. Então, por mais importante que seja, aqueles de vocês que podem servir em alguma área, né, daquilo que diz respeito à dinâmica dos cultos e ao funcionamento da igreja, o serviço não se limita só ao que pode ser feito aqui dentro. A essência do serviço é o que eu e você vamos fazer do lado de fora, falando de Jesus, ajudando a cuidar das pessoas. Mas muitas vezes nós temos uma mentalidade distorcida desse ambiente de amor, de paixão por Ele. E eu fico lembrando de quando Pedro, Tiago e João acompanham o Senhor naquele monte, que nós apelidamos de um monte da transfiguração. O Senhor sobe para orar, se transfigura diante dos seus discípulos, e a Bíblia fala que Moisés e Elias aparecem ali, representando a lei, os profetas e toda a convergência deles na obra de Cristo. Naquele momento, Pedro, que falava pensando e pensava falando, cérebro e a boca conectado, ele já manda uma e diz, Senhor, vamos fazer 3 tendas. Uma para você, uma para Moisés, Elias. Eu acho que ele estava concluindo, nós ficamos no relento, né? Mas o que ele está querendo dizer? Vamos orar aqui. Essa glória está tensa, está boa, né? Ela está densa nesse lugar, não vamos sair mais daqui, para que ir embora. Então uma voz sai daquela nuvem de glória e diz sobre Jesus, esse é meu filho amado, a ele ouvi. O que a voz está dizendo? Para mim, ela está dizendo, Pedro, cala a sua boca.
Ouça, você não está aqui para dizer para Jesus o que vai fazer, que é para morar aqui. Você está aqui para ouvi-lo. E sabe o que é interessante? O que é que Jesus fala? Jesus diz, vamos descer. Por quê? No pé do monte. Há, entre outras necessidades, um pai com um filho endemoniado, precisando de ajuda. Não há razão para que eu e você possamos nos abastecer da glória de Deus, a não ser descarregar nas pessoas que precisam. E nós não podemos entender que a vida de amor para o Senhor é só ficar aqui no alto monte e nunca descer fazer o que precisamos do lado de lá. Sabe, qualquer outra motivação de trabalho, ela pode desaparecer com o tempo. E eu confesso, todos nós podemos ser traídos pelo coração enganoso e trabalhar com motivações erradas. Quem trabalha com necessidade de reconhecimento, o reconhecimento em si não é errado. Deus trabalha com reconhecimento e galardão, nós não podemos dizer que é errado. Mas o crente que trabalha só para ser reconhecido, quando deixar de ser reconhecido, ele para de trabalhar. Porque se a motivação é errada, o combustível do serviço em algum momento termina. Eu já trabalhei por diversas motivações mescladas sem perceber. Mas eu posso te dizer que a única coisa que permanece, que faz com que a gente realmente persevere no serviço, é se nós entendemos não só o que estamos fazendo, mas para quem e por que estamos fazendo. É se nós fazemos isso por amor. Quando meu filho completou 18 anos de idade, ele passou alguns meses viajando comigo. Tinha uma janela entre o tempo que ele se formou no Brasil e a escola que ele frequentaria depois nos Estados Unidos. Eu falei, você vai viajar comigo, eu vou te discipular de perto. Eu lembro quando nós voltávamos, ele estava com 17 para 18 anos ainda. Ele chegava em casa e dizia, mãe, ninguém aguenta o ritmo do pai. E ela dizia, filho, larga a mão de ser mole. Né? Ela dizia, não, mãe, você está avaliando as viagens com o pai por quando ele leva a gente, a família toda. Agora que eu estou indo sozinho com ele, eu descobri que ele alivia o lado para a gente. O negócio é insano. O ritmo do homem é doido. Eu não prego, não aguento acompanhá-lo, eu não sei de onde ele tira força. E ele começou a comentar várias vezes, tocar no assunto. Durante muito tempo eu fiquei quieto. Quando eu vi que ele realmente estava curioso, insistindo, e dizia, pai, de onde você tira força para isso? Eu lembro do dia que eu falei, filho, é porque eu entendi para quem e por que eu faço o que eu faço. Eu falei, depois de ter entendido o que eu estou falando para vocês aqui, levou poucos meses, eu já reprovei no primeiro teste. Eu lembro de um dia que eu fiquei aborrecido com um grupo de irmãos da igreja que eu apelidei de os tribulosos. Tente você imaginar por que razão. E eu lembro que aquilo, minha paciência esgotou. Um dia, entrei no meu quarto, peguei minha mala, comecei a juntar minhas roupas, falei para Deus, para mim deu a tampa, deu a conta, deu o que tinha que dar, cansei, vou-me embora. O Espírito Santo me perguntou, você não ama esse povo para sacrificar por eles? Eu falei, não amo não. O que eu amei me trouxe até aqui, deu para sacrificar até aqui. Daqui para frente, não amo mais, não sacrifico. Não adianta você mentir para Deus. Ele sabe. E o Senhor me perguntou, e você me ama? Eu falei, o Senhor sim, eles não. Vamos diferenciar as coisas. O que eu não sabia é que eu estava mordendo a isca. E naquele momento ele disse, então se você não consegue ficar por amor a eles, espero que você fique por amor a mim. Eu dei minha vida por eles. Eu não vou desistir de nenhum deles. E se você não consegue fazer por eles, faça por mim. Minha vontade era dizer, apelou, hein? Forçou a barra. Mas é lógico que eu desfiz aquela mala. Pastor, e ao longo dos anos já rolou um clima entre o senhor e a mala de novo, várias vezes. Mas quando ela olha diferente para mim, eu olho para ela, eu lembro dele. Se você não consegue fazer por eles, faça por mim. E se tem algo que me tem mantido no trilho incansável do serviço, tem sido o entendimento. Essa é a melhor oportunidade que eu e você temos de expressar amor, servindo, dedicando às pessoas. Nós também temos 4 cultos no domingo, lá de vez em quando alguns falam, pastor, coitado de você. Eu falei, você consegue imaginar um programa melhor para o domingo? Do que tirá-lo todo servindo as pessoas, pregando a palavra. Qualquer oportunidade de serviço é única, singular, e nós precisamos entendê-la como uma forma de expressar o amor ao Senhor. Quando Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas? Ele não só está mostrando que quem ama trabalha, mas que o amor ao Senhor é o ingrediente básico para você entrar no serviço e no ministério. Mas se você nunca percebeu, o livro de Apocalipse nos mostra que a falta de amor por ele é um dos motivos para alguém ser tirado do ministério. Apocalipse 2:2, carta à igreja de Éfeso, o Senhor falando com o anjo mensageiro da igreja de Éfeso, ele diz, conheço as suas obras, o teu labor, a tua perseverança. Tem níveis distintos de dedicação que para mim são progressivos aqui. Ou seja, era uma igreja que estava empenhada, com alta produtividade.
Mas o Senhor diz nos versos 4 e 5, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O Senhor diz, lembra de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ele diz, se não, eu venho contra você e vou remover do seu lugar o seu candeeiro. O que significa isso? No capítulo 1, João vê 7 estrelas e 7 candeeiros. E o anjo explica, as 7 estrelas são os mensageiros, os 7 candeeiros são as 7 igrejas da Ásia. Agora Deus está falando com um dos mensageiros. Se você não arrepender, eu tiro o candeeiro, a igreja. Ele está dizendo, o ministério que eu lhe confiei, eu tomo de volta. Porque para entrar tem que amar. E critério para sair, se você perder o amor e não lutar por ele, eu não quero você aí. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é, eu não quero sua produtividade. Eu quero o seu amor em forma de produtividade. Mas se você não conseguir fazer por amor, não precisa fazer nada. Isso significa que alguém pode trabalhar sem amor, mas que é impossível amar sem servir. E eu creio que o Senhor te trouxe aqui essa manhã para te fazer a mesma pergunta que Pedro ouviu há mais de 2000 anos atrás, tu me amas? Que a irmã Maria ouviu há quase 30 anos atrás, tu me amas? Mas não é uma pergunta apenas para você dizer sim ou não. Porque o propósito da pergunta não é que você afirme positivo ou negativamente, é que você avalie onde você está. Qual a dimensão? Talvez você é alguém que diga, pastor, estou amando como nunca, mas ainda distante do que deveria chegar. Talvez você possa dizer, eu, a semelhança do anjo da igreja de Éfeso, acho que eu retrocedi. Não importa onde você esteja. A razão pela qual ele te pergunta hoje, não é para que você se encha de culpa, condenação ou desânimo pelo que falta. Ele quer provocar você a alcançar aquilo que está a mim e à sua disposição. O propósito dessa palavra hoje não é julgar nem condenar ninguém, é te estimular a alcançar o mais extraordinário e completo nível de amor, o amor total. Amá-lo de todo o coração, alma, entendimento e força. Mas se você perdeu a receita para recuperá-lo, o Senhor diz, lembra de onde caíste. Com essa expressão lembra, para mim ele está dizendo, eu não quero que você me ame apenas com o senso de obrigação. Eu creio que ele está dizendo, se você lembrar o que nós já tivemos, e que isso era bem melhor do que está agora, provavelmente você sinta saudade, desejar aquilo que se perdeu. Anos atrás eu tive uma experiência assim. Quando adolescente, morando na casa dos meus pais, eu gastei pelo menos um período de 2 anos, pouco mais do que isso, que eu trabalhava no banco, entrava meio-dia, saía entre 6 e 7 para ir direto para a escola. Mas eu protegi minhas manhãs e eu ficava pelo menos 4 horas por dia trancado orando. Eu me fiz um prisioneiro daquele quarto. A casa só tinha 2 quartos, dos pais e dos filhos. Meus irmãos saíam para o trabalho mais cedo, o quarto sobrava, era só meu. Eu não atendia ninguém, eu não assumia nenhum compromisso. Eu dizia para minha mãe, se a casa pegar fogo, diz para o bombeiro arrombar a porta que eu não abro para eles. Nada me tira desse lugar de oração. E ali eu ficava. Depois de já casado, tinha me mudado, né, vivendo longe da casa dos meus pais já há uns anos. Eu voltei um dia para visitá-los. Eu lembro que eu deixei naquele quarto aquele monte de coisa que quem tem filho pequeno costuma levar. Meu filho Israel era ainda bem pequenininho, bebê. Minha filha Alissa não tinha nascido. E eu lembro que depois do almoço Kelly me pediu alguma coisa, eu acho que era uma fralda. Eu fui lá no quarto onde estava, no Brasil a gente chama aquelas tralhas todas. E quando eu abri a porta do quarto para entrar e pegar aquilo, eu lembro que a porta abriu mais ou menos um ângulo de 90 graus. E quando abriu, eu coloquei meus olhos imediatamente no canto, onde eu ficava a maior parte do tempo ajoelhado orando. E a hora que eu olhei para aquele lugar, eu não consigo te descrever o que aconteceu. Um gatilho disparou na minha memória, e não era algo natural, porque um filme começou a passar em alta velocidade. Eu me via dia após dia, ajoelhado naquele canto, orando, buscando a Deus. Era uma lembrança com todos os sentidos naturais e percepção espiritual, da visitação, da presença de Deus naquele quarto. Eu não abro a porta, eu não fecho, eu não entro, eu não saio, eu não vou a lugar nenhum. Eu percebo apenas as lágrimas grossas e quentes correndo pelo rosto. Eu fiquei envergonhado. Eu não ouvi nenhuma voz dizendo, por que você não ora mais? Por que você não gasta tempo comigo como antes? Não havia cobrança. Mas de lembrar do como aquilo era bom, eu senti saudade. Eu pensei comigo mesmo, você tem que ser muito estúpido para ter aberto mão disso, com a desculpa de que está correndo muito pelo próprio ministério. Eu envergonhado, baixei a cabeça, e quando eu baixei, meus olhos fitaram o tapete que estava no meio do quarto. Quando eu cansava de ficar ajoelhado no chão duro, eu deitava naquele tapete. Agora a cena muda.
E eu me vejo dia após dia prostrado naquele tapete, regando ele com lágrimas. E a lembrança e o sentimento continua. Envergonhado agora, não quero olhar o canto nem o tapete, eu viro o olho para o lado. E quando eu olho em direção à cama, era o terceiro lugar para onde eu ia, depois de cansar de ficar ajoelhado ou deitado no chão. Eu deitava na cama, erguia as mãos para adorar a Deus. E para onde eu olho, o filme continua. Mas o sentimento era o mesmo, saudade. Toda vez que eu leio isso, lembra-te de onde caíste. Eu vejo ele dizendo, eu não quero apenas te cobrar um amor baseado em obrigação. Se você lembrar que o que nós tivemos foi melhor, vai ser bem mais fácil. E diz, mas não adianta ter saudade. Diz, arrependa-se e volte. Arrependa-se e volte. E eu creio que hoje, de uma forma singular, o Senhor quer despertar essa saudade no coração de muitos de nós. Alguns de nós precisamos avançar para o lugar que nunca entramos. Alguns de nós precisamos pelo menos, ou primeiro recuperar aquilo que perdemos. E é um convite amoroso de Deus. Eu creio que você sente o toque de Deus aí dentro de você. E você sabe que o discurso de um homem não poderia fazer o que você está sentindo agora. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. E que a gente possa orar. Meu Deus, mais do que apenas a autoavaliação, que é bíblica, examine-se o homem a si mesmo, diz a tua palavra. Nós nos sujeitamos agora à avaliação do alto. Nós oramos como salmista, sonda-nos, ó Deus, conhece o nosso coração, ajuda-nos a entender não só onde estamos, mas a perspectiva de que a razão pela qual o Senhor nos leva a essa avaliação é para nos provocar a crescer no nosso amor para contigo. Ajuda-nos a entender como o serviço pode ser não só um termômetro desses dois aspectos, mas a forma de expressar o nosso amor pelo Senhor, fazendo coro com as declarações da nossa boca. E oro que nessa manhã, mais do que apenas avaliar e entender, que possa haver, ó Deus, decisões baseadas também na lembrança do que perdemos, na disposição de voltar e buscar essas coisas. Eu oro por uma vida cristã que não seja, ó Deus, uma mera expressão de religiosidade, de um comportamento ensaiado, aprendido, repetido de forma rotineira. Mas, ó Deus, que a paixão não apenas seja resgatada, mas cresça a lugares onde nunca antes adentramos. Eu oro que o efeito daquilo que o Senhor tem falado não se limite apenas aqui e agora, mas que mesmo depois de deixarmos esse lugar e essa reunião, que aquilo que o Senhor começou não apenas continue, mas cresça, progrida para a glória de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto os músicos ministram, fale com Deus por mais um instante, do seu jeito, da sua maneira. Não vou duvidar do teu amor. Eu preciso, Deus. Eu sei, sou teu amor não me deixará. Vou me entregar. Não vou duvidar do teu amor. Eu preciso, Deus. Eu sei, sou teu amor não me deixará. Vou me entregar. Não vou duvidar do teu amor. Eu preciso, Deus. Eu sei, sou teu amor não me deixará. Teu amor não me deixará. Vou me entregar. Não vou duvidar do teu amor. Eu preciso, Deus. Eu sei, sou teu amor não me deixará. Antes de
terminarmos, eu gostaria de fazer um convite. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, talvez seja a sua primeira vez aqui, ou já tenha frequentado aqui ou outras reuniões evangélicas, mas você ainda não tomou a decisão de fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Ou talvez você que um dia tomou essa decisão tenha se afastado, se desviado, ou mesmo esfriado. E alguns conseguem se distanciar de Deus mesmo sem deixar de frequentar os cultos. E você entende que o amor de Deus não apenas te trouxe aqui essa manhã, mas de que é um convite. Você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Eu vou repetir o que eu falei antes. Você sabe que o discurso de um homem não poderia fazer essa bagunça que está aí dentro de você agora. Isso é Deus mexendo com você, é Ele te chamando. Se você quer atender e responder e tomar a decisão mais importante da sua vida, a gente quer orar com você antes de você terminar. Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Alguns às vezes ficam desconfortáveis. Tem que fazer isso na frente de todo mundo? Eu digo, tem. Foi Jesus que instituiu. Mas é importante que você saiba que essa audiência não está aqui para julgar você pela sua decisão. Pelo contrário, eles estão torcendo por você. Eles estão te apoiando. Provavelmente já estão orando pela sua decisão. Então logo você a manifesta. Nós vamos fazer festa pela sua decisão. Porque Jesus disse que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Ele nos orientou a orar que a vontade dele seja feita aqui na terra como é no céu. Então se tem festa lá, ele quer que tenha festa aqui e a gente obedece. Então eu quero fazer a pergunta: alguém aqui que quer entregar hoje sua vida a Jesus ou reconciliar-se com Ele? Se sim, eu quero que você levante bem alto a sua mão. E nós queremos orar com você. Graças a Deus. Quem mais? Levante sua mão, não se acanhe. Eu quero encorajar você. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro cada pessoa nesse lugar livre de toda a amarra do reino espiritual. Livre para corresponder ao convite do Espírito Santo. Você que está tentando levantar a mão e parece que ela pesava 1 tonelada, tente de novo. Eu quero que vocês levantaram as mãos. Posso fazer uma oração comigo? A Bíblia diz: se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a sua boca confessá-lo como Senhor, você será salvo. Confessar é reconhecer, admitir algo. Então eu quero que você se una comigo nessa confissão verbal. Você poderia fazer do seu jeito, mas muitos dizem: pastor, é a primeira vez, eu não sei como faço, pode me ajudar? Então eu quero que você repita uma oração comigo. Se depois de me ouvir, você puder repetir isso de forma sincera, honesta, crendo, eu quero que você fale em voz alta. Vocês estão próximos dessas pessoas. Se quiser orar ao lado deles, encorajando eles nessa confissão verbal, façam isso. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço hoje minha condição de pecador e a sua de um único Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e pela fé eu me aproprio do teu perdão e da tua plena salvação. Eu invoco o teu nome e toda a provisão de salvação que há nele. E eu declaro que a partir de hoje, o governo da minha vida está nas tuas mãos. Eu te invoco como meu Senhor. E eu declaro que a partir de hoje, eu começo uma nova vida. E eu clamo que a mão do Senhor me guie nessa nova jornada, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Você pode dar um forte aplauso a Deus? Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Com prazer servi-los na mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. Que Deus abençoe ricamente sua vida em nome de Jesus.